Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos, nessa manhã tão linda, tão boa, tão agradável, podermos estar aqui na Tua casa adorando o Teu nome. Queremos Te louvar também de uma forma especial pela vida do Teu servo, o pastor Luiz, que o Senhor possa conduzi-lo e abençoá-lo, que o Senhor possa transmitir, Senhor, o desafio do Senhor para nós através da vida dele. Pedimos desde já que o Senhor venha abençoar a sua esposa, a Sara, também a Lídia, sua filhinha, nas questões de saúde, Senhor, restabelecendo completamente. Muito obrigado, continua conosco, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Podem se entrar, por favor. Luiz, pastor. Pastor Luiz, ele, amigo já há muitos anos, eu posso dizer mais de 10 anos, porque a gente se conheceu, nós nos conhecemos no seminário, e ele foi para a igreja de Bragança, nós viemos para cá, então aí dá mais aí de 12 anos aí de amizade, de relacionamento, nos conhecemos lá. Ele era solteiro na época, triste, um homem abatido, aí casou com a Sara e restabeleceu a alegria no coração dele, e ele também foi um elemento assim de bênção para a gente, fazendo a ponte lá com a igreja de Bragança. E aí pudemos estar fazendo lá um convênio. Ele foi, na realidade, a pessoa que fez o contato aí, para a gente poder aproximar. Então, para mim é um privilégio. Ele também foi o preletor do nosso primeiro congresso jovem, né? Isso daí faz algum tempinho, foi 2005, 2007, por aí. Né? Não tinha esses pelo branco na barba ainda, né? Mas é um privilégio para nós ter o pastor Luiz, sempre tem trazido o desafio, e agora um desafio novo, né, que ele vai estar passando para a gente. Meu irmão, Deus te abençoe aí. Você prefere ficar na mão? Fica assim na mão, melhor, mais à vontade. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. É sempre um privilégio para mim poder estar aqui com vocês. Aquilo que o Charles falou a recíproca é verdadeira, temos uma amizade aí de longos anos, e essa amizade foi estendida para a igreja também, tem um carinho e um amor enorme pelos irmãos também. Trago uma saudação da minha esposa, Sara, e da minha filha, Ana Lídia, infelizmente por questões de saúde, minha esposa não está muito bem, peço até a oração dos irmãos. Essa fase que a gente está vivendo, já, os irmãos, alguns talvez já estejam acompanhando, mas eu vou logo em breve, vocês vão entender o porquê. Mas minha esposa está numa fase assim, final de uma transição muito grande de vida, e aí certamente isso afeta a saúde. Então ela está com uma gastrite e outras coisinhas mais, enxaquecas, e não dorme. Essa noite mesmo não dormiu, então preferimos que ela ficasse em casa descansando, para poder se restabelecer o mais breve possível. Mais uma transição, os irmãos vão entender um pouquinho aquilo que a gente está vivendo hoje. Então, como o Charles falou, 10 anos ali em Bragança Paulista, e foi um tempo especial demais, maravilhoso. Não sou daqui do interior de Bragança Paulista necessariamente, vim do litoral, sou do Guarujá, e 28 anos da minha vida foram vividos lá. Mas depois de vir para o seminário, então Deus nos trouxe a Bragança Paulista, e por ali ficamos por 10 anos, foi um tempo muito especial. Mas antes de ir para Bragança, e antes mesmo de ir para o seminário, sempre tive um chamado missionário também, o desejo de trabalhar além mar e estar desenvolvendo um ministério onde houvesse uma necessidade diferente, mas que precisasse também de um apoio, de liderança, treinamento, pastoreio e tudo mais. Mas fui para o seminário, no seminário entendi que não deveria ir para o campo missionário logo na sequência, por entender que precisava amadurecer muitas coisas na vida ainda, amadurecer o ministério. Eu fui pastorear uma semana depois de casado, então casei, uma semana depois estava em Bragança Paulista, uma cidade nova, uma igreja nova, um ministério novo, uma realidade nova, um trabalho novo. Não vou dizer uma esposa nova, porque vai dar uma ideia muito dúbia, né? Mas tudo isso também, né? Naquela época era mais jovem, e também início do casamento ali, muitas coisas a amadurecer e a ajeitar na vida. Então preferi passar um tempo na igreja antes de ir para o campo. De tudo aquilo que eu vi, muitos às vezes vão para o campo e falta de preparo, destreinados, falta de maturidade, tem algumas experiências dolorosas. Então eu preferi passar um tempo na igreja. Meu projeto era ficar 5 anos, eu fiquei 10.
Então, ver que Deus, então, nos permitiu um tempo maior. Como disse, e sempre repito, foi um tempo muito especial. Graças a Deus, a igreja de Bragança continua sendo a nossa igreja mãe, mas nós estamos indo. Então, Deus nos chamou para um projeto muito maior. Em 2010, tive o privilégio de ir até a Itália e lá ver um pouco da realidade. Então, eu quero passar o vídeo e vocês vão entender um pouquinho, depois eu digo um pouco mais. Vamos ver. Luiz se formou. A população da Itália é de 60 milhões de pessoas. Menos de 5% é o total de convertidos em todo o país. A realidade espiritual do país é terrível. Em 33.500 cidades de toda a Itália, apenas 1.500 possuem uma igreja evangélica ou um grupo de estudo bíblico. Em média, as igrejas evangélicas possuem 45 membros. A média de batismos nessas igrejas é de apenas 2 por ano e há somente um pastor para cada 380 mil habitantes. Além disso, 1 em cada 3 italianos sofrem de depressão. Os católicos, apesar de serem maioria, presenciam o crescimento do islamismo no país, sendo que há 4 vezes mais muçulmanos na Itália do que cristãos evangélicos. Na cidade de Roma, a maior mesquita muçulmana fora de um país árabe foi recentemente construída. Poucos católicos, incluindo os mais envolvidos, compreendem a simples mensagem de que somos salvos pela graça por meio da fé. Portanto, a grande maioria dos italianos nunca ouviu o Evangelho, nem tem alguém na esfera da vida ou da comunidade que pode compartilhá-lo com eles. 90% de todos os missionários que vão para a Itália desistem em 5 anos de serviço e nunca mais voltam. Desejamos ver italianos atingindo seu próprio país com a esperança do Evangelho. Sonhamos com uma comunidade de discípulos de Cristo que encontram nele sua esperança, procurando resgatar sua cidade, país e mundo. Há poucos exemplos na Itália de igrejas que estão impactando suas cidades com o Evangelho. A maioria delas se tornou isolada da sociedade, biblicamente infiel ou morreu ao longo do caminho. Nosso projeto é montar uma igreja que redefina o que significa ser igreja na Itália, sendo centrada no Evangelho, biblicamente fiel, missional, contextualizada e relevante em sua cultura. A longo prazo, desejamos ver italianos alcançando italianos. Por isto, nosso alvo é equipar líderes nacionais e enviá-los para montar igrejas semelhantes em toda a Itália. Acreditamos firmemente que o Evangelho é o poder de Deus pelo qual as pessoas são salvas. Então, com uma igreja modelo plantada e líderes treinados e equipados, esperamos ver muitas novas igrejas montadas pela Itália e líderes se multiplicando. Consequentemente, desejamos ver mais italianos se tornando discípulos de Cristo. Você pode fazer parte desse projeto. Ore por nossa família, sustento e desafios. Conecte-se. Entre em contato para ficar informado sobre o nosso ministério. Contribua. Participe ativamente de nosso sustento. Invista em missões. Divulgue nosso projeto para que mais pessoas conheçam.
Então está aí um desafio que eu creio que não seja desconhecido para os irmãos, né? Certamente aqueles que tiveram aí a oportunidade de ouvir quando o Paulo e a Amanda estiveram lá e voltaram trazendo as notícias, sabem um pouquinho da realidade do que é a Itália. Quando estivemos lá em 2010, nós também tivemos essa mesma impressão, e aí foi que Deus então nos incomodou para esta tarefa. E uma notícia recente, né? A última quarta-feira agora, eu recebi então a carta oficial da Convenção Batista Italiana nos recebendo lá. Desde já, então já está tudo, o nosso processo, graças a Deus, já caminhou. Então nós temos livre acesso lá logo em breve. Nosso projeto é para irmos em setembro. Mas olhando, quando a gente fala assim de estatística, parece que a coisa distancia um pouco da gente, né? A gente fala em números, parece que esses números não são algo real, que toca a nossa vida. Mas quando a gente olha para uma realidade de uma Itália de 60 milhões de habitantes, e a gente percebe, e tem um dado estatístico que diz que menos de 0,5% é convertido, parece que em números isso não toca tanto. Mas, gente, quando a gente observa, é só uma matemática. Se menos de 0,5%, isso quer dizer que 99,9% ou 0,7%, talvez seja o dado mais real, não conhecem Jesus Cristo. Quando a gente pensa isso, você pensa quase que uma totalidade de uma nação que, se não tiver a esperança do Evangelho, como nós temos um dia, está fadado a perecer eternamente. Quando nós pensamos, mas para que ir para lá? Se hoje nós estamos aqui sentados numa igreja, e eu fico imaginando quantas igrejas nesta hora estão reunidas no Brasil, aqui em Serra Negra, aqui na região do Circuito das Águas, atingindo um pouco maior o estado de São Paulo, o Brasil. Eu fico imaginando quantas pessoas estão hoje sentadas numa igreja cultuando ao Senhor. Se isso é possível, é porque 100 anos atrás, alguns missionários imigraram para o Brasil. Deixaram o seu país, a sua nação, e fizeram esse caminho para que nós tivéssemos acesso ao Evangelho. Porque parece que às vezes a gente olha o Evangelho, estamos sentados numa igreja e dizemos assim, puxa, que maravilha, o Evangelho chegou a mim. Mas a gente não olha para a história. Você sabia isso? O Evangelho, por exemplo, alguns missionários da denominação batista, a qual nós fazemos parte, vieram e chegaram bem próximo aqui a nós. Muitos até morreram por causa dessa migração, mas vieram com firme e forte desejo de nós chegarmos lá. Eu costumo dizer uma frase, uma expressão, dizendo que se hoje nós somos cristãos no Brasil, nós estamos pisando sobre sangue de muita gente feroz. Feroz no sentido assim, fera. Em qual sentido? Na palavra, na disposição de servir. Nós estamos sentados, não em cadeiras aqui, estamos sentados sobre ombros de muitos gigantes que se dispuseram a pregar o Evangelho a nós. Se hoje nós podemos ter a certeza da vida eterna, se hoje nós podemos ter não somente a certeza da vida eterna, mas todas as bênçãos que cercam a vida cristã, nós devemos isso a homens valorosos, homens e mulheres valorosos, que vieram pregar o Evangelho aqui. Se hoje, por exemplo, nós temos o pastor Charles aqui, sendo pastor dessa igreja, ele foi treinado num seminário de homens e mulheres que deixaram o seu país de origem, vieram pregar o Evangelho aqui e vieram treinar líderes, pastores aqui, ao qual ele, eu, Paulo, Leandro e tantos outros foram treinados. Então nós devemos olhar para a vida cristã, não apenas centrado aqui no nosso jeito e nosso mundo, mas precisamos olhar além mar. Por isso que eu gosto muito de olhar para os evangelhos, e principalmente aquele texto ao qual nós estamos tão acostumados. O texto, o evangelho de Mateus, a grande comissão. Eu quero ler 2 textos, mas quero começar por esse. Por exemplo, o evangelho de Mateus 28, no finalzinho, o primeiro evangelho, no finalzinho, o último capítulo, os últimos versículos, naquele momento que Jesus já tinha sido morto, ressurreto, e ele se encontra com seus discípulos. Aliás, o início do capítulo fala sobre isso, fala sobre a ressurreição. E o culminar da ressurreição é aquilo que nós chamamos da grande comissão. Mateus 28, os versos 16 em diante diz assim, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Jesus ressurgiu e falou, olha, eu quero me encontrar com vocês. E Jesus então vai para o monte, e quando os discípulos chegam lá,
Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Agora minha pergunta: para quem Jesus dá essa ordem? Para os seus discípulos. Por isso que essa ordem chega até nós também. Somos discípulos de Cristo? E parece que tem só uma meia dúzia aqui. Somos discípulos de Cristo? Amém! Somos discípulos dele, então essa ordem para nós também. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Nós gostamos muito da última parte. Eu estarei com vocês. A gente gosta de saber, puxa, Deus está comigo. Eu vim no caminho orando, falando: Deus, cuida da minha família, cuida da minha esposa, cuida da minha filha, desse processo todo que a gente está vivendo. E é tão bom saber que o Senhor está comigo aqui. Mesmo dia que o Senhor está com ela lá na cama, acamada, enferma, mas o Senhor está comigo aqui na viagem também. É tão bom a gente saber disso. Mas a gente esquece dessa missão que a gente tem aqui. Temos uma missão. Não podemos esquecer que eu e você temos uma missão. Eu cresci numa igreja batista, infelizmente, e deixa eu falar aqui, né? Posso falar porque eu sou um pastor batista há 10 anos, 11 anos mais ou menos. Então assim, posso falar desse negócio aqui. Fui criado numa igreja batista, tenho 38 anos, nasci no berçário. Comecei lá nos anjinhos, os cordeirinhos, depois veio os lobinhos e os demoninhos. Não, isso não tinha, mas eu cresci. Eu saía, o pastor Jair falou que tem um casal que está vindo lá da minha igreja, lá no Guarujá, para cá, que maravilha. Mas eu cresci lá na igreja, que é um corredor enorme, e eu saía lá, entrava debaixo dos bancos e saía aqui na frente, dava tchau. Era assim, terrível, né? Deus, graças a Deus, a graça dele chegou. Mas eu cresci na igreja batista. E eu aprendi uma coisa que eu digo para vocês, infelizmente foi equivocado. Porque eu cresci aprendendo que missões se faz de 3 formas: orando, contribuindo e indo. Não é assim? E aí foi dito para mim o seguinte, que uns vão, outros contribuem e outros oram. E aí a verdade talvez você tenha ouvido a mesma coisa, mas aí quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha assim, Jesus falando para os discípulos, ele não compartimentalizou, ele não dividiu, ele não setorizou isso. Pedro, Tiago, João, vocês vão ir, tá bom? Vem cá, Bartolomeu, você vai orar. O Tiago, o Judas, o outro, né? O outro já tinha ido, né? Por isso só tinha 11. Ele falou: você vai contribuir. Tá bom? Ele não disse isso. Ele deu essa tarefa para todos. E às vezes a gente se equivoca achando que Jesus compartimentalizou. Então eu não vou, então eu vou orar. Mas orar é um negócio que para mim é difícil, porque eu mal oro por mim e pela minha família. Mal oro pela minha igreja e pelos meus irmãos. Então orar por alguém que eu não estou vendo, está lá do outro lado do mundo, é um negócio que eu também não vou fazer. Então já que eu não vou, e também eu não vou orar, eu vou contribuir. E parece que a gente resolve. A gente dá uma oferta para a igreja ou para missões diretamente, a gente fala: pô, já fiz minha tarefa. Como se a gente não tivesse o compromisso de ir. Isso quer dizer que todos nós somos vocacionados, todos nós somos chamados, todos nós temos a missão, todos nós somos missionários. E é verdade, então, pastor, o senhor está dizendo que todos nós temos que ir? Sim. Agora, para onde? Para onde Deus te colocou. Deus te colocou aonde? Aí é um novo entendimento também que a gente tem que ter do que é o chamado missionário, do que é a vocação, do que é essa grande comissão. Eu fico imaginando, por exemplo, amanhã, segunda-feira, e eu falei, esse monte de igreja que está reunida agora, eu fico imaginando amanhã o grande exército de missionários que a gente vai ter espalhado. Aqui, por exemplo, em Serra Negra, tem gente na área da educação, tem gente na área da saúde, tem gente no comércio, tem gente na indústria, tem gente no transporte, tem gente que fica em casa, mas tem os seus vizinhos. Tem gente espalhado amanhã em todos os lugares. Mas a gente imagina que tem que vir um missionário, tem que ir o pastor, tem que ir alguém para fazer a tarefa que é minha. Essa tarefa é minha. Lá na escola onde você estuda, lá na faculdade onde você está, quem é que vai levar o evangelho? Você. Foi Deus que te colocou lá. Lá na indústria onde você trabalha, lá no comércio onde você trabalha, quem é que vai levar e cumprir essa grande comissão de ir fazer discípulos? Você. Porque Deus colocou você lá. Deus não colocou a mim. Eu não sei onde você está. Eu não tenho acesso onde você está. Mas você tem acesso. E Deus quer te usar lá. Mas às vezes a gente quer terceirizar. O mundo hoje é terceirizado. E a gente compartimentaliza todas as coisas, setoriza. E é o seguinte: se eu puder então
pagar para alguém fazer a minha tarefa, esse é o melhor. E é assim que a gente vive missões hoje. A gente terceirizou e a gente fala assim, eu não vou fazer, mas tem alguém que vai fazer para mim. Então eu dou ali minha verba, eu contribuo, mas assim, fecho os olhos e esqueço, porque essa tarefa não é minha. Quando muito, de vez em quando há uma campanha missionária, quando alguém aqui na frente diz, olha, vamos orar, a gente ora naquele momento, mas a gente esquece. Porque fazer missões parece que é algo que está distante. Então missões, e aí outro texto de Atos, diz assim, vocês serão minhas testemunhas. Jesus também, antes de subir ao céu, diz, vocês vão ser minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria, aos confins da terra. E se você for olhar o verso, ele não está querendo dizer que primeiro vamos fazer aqui, depois nós vamos fazer ali, depois nós vamos fazer acolá, e depois nós vamos chegar aos confins da terra. É simultâneo, é na mesma hora, é ao mesmo tempo. Porque se a gente esperar que Serra Negra seja alcançado para Cristo, para depois ir, por exemplo, para Monte Alegre, a gente nunca vai chegar em Monte Alegre. A gente nunca vai chegar. A gente tem que fazer simultâneo. Fazer aqui, fazer na Judéia, Samaria, aos confins da terra. Então nós precisamos sim levantar os nossos olhos e olhar. Agora um outro texto, que eu quero convidar você para ir. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, vai narrar Jesus enviando alguns dos seus discípulos. E ele dizendo assim, agora vocês vão. Naquela narrativa aqui, eu não vou ler todo o capítulo, mas Jesus está num momento onde ele diz, principalmente no verso 2, olha, levante os olhos. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peço ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando vocês. Jesus envia os seus discípulos. Até um certo momento, Jesus caminhou com os seus discípulos. Ele falou, eu vou caminhar, vocês vão andar comigo. Eu vou curar um leproso, vocês estão observando, vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Vocês vão ver eu abençoando famílias, homens, mulheres, idosos, crianças, estou abençoando, estou curando, estou multiplicando os pães, vocês estão observando. Eu estou libertando homens do seu cativeiro espiritual, vocês estão observando. Mas chegou um momento que Jesus falou assim, aquilo que vocês já observaram, já viram daquilo que eu estou fazendo, já é suficiente. Agora é o momento de vocês irem. Vocês vão ir anunciar o reino. Anunciar aquilo que vocês estão vendo eu fazer. Vocês vão anunciar a mensagem que eu estou ensinando para vocês. Agora é o momento de vocês irem. E os discípulos então vão. E ele dá toda a recomendação de como eles tinham que ir. Depois você pode ler e entender o que está acontecendo. Mas é interessante que eu fico imaginando Jesus nessa angústia, porque ele não foi nessa viagem missionária. Ele ficou. Os discípulos foram. Falei, agora é vocês que vão. Vocês já me viram fazer, agora é a vez de vocês irem. E eles foram. Eu fico imaginando Jesus naquela angústia, na expectativa e na espera de saber o que aconteceu. Será que eles tiveram sucesso? Será que eles usaram a autoridade que eu dei para eles usarem? Será que eles as pessoas estão recebendo bem os discípulos de Jesus? O que será que está acontecendo? E Jesus naquele momento de angústia, no verso 17 vai dizer que os discípulos então voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu, eu sei porque eu vi. Então, naquele momento de expectativa, antes dos discípulos chegarem e contarem as boas notícias, Jesus tinha tido uma visão. Falei, eu vi. O que Jesus viu? Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. O que isso quer dizer? Que naquele momento Jesus teve uma visão. O Pai compartilhou com o Filho uma visão do que estava acontecendo. Sucesso no ministério dos discípulos. Eles estavam anunciando o reino, e o reino das trevas estava caindo. Porque o reino do seu Filho estava sendo anunciado e pessoas estavam recebendo. Tanto é que os discípulos voltam falando, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Sucesso. Eles tiveram sucesso no anúncio da mensagem do reino. Mas sabe o que eu acho maravilhoso? Você vai mais uns versos para frente,
Jesus diz: contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. E ele diz, naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, diz: eu te louvo, Pai. Nós acabamos de cantar, não acabamos? Dizer: Senhor, que o Senhor seja exaltado. Aí a pergunta é: o que é louvor? O que é louvor? Às vezes a gente acha que louvor é dizer palavras elogiosas ao Senhor. É a gente se reunir aqui e dizer: Deus, eu estou reunido aqui com meus irmãos, mas eu quero te dizer algumas palavras bonitas. Como se a gente estivesse encerrando uma placa para o Senhor, fazendo uma homenagem a Ele. Como se Deus precisasse disso. Que semana a semana a gente se reunisse aqui para dizer algumas palavras bonitas para o Senhor. Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor é belo, o Senhor é digno. E a gente começa a dizer, elogiar Jesus. Louvor não é elogiar Jesus. Louvor não é elogiar a Deus. Aí a pergunta é: o que é louvor então? Aí eu olho para a experiência do Senhor Jesus, porque Ele é nosso modelo em todas as coisas. Ele é nosso modelo em tudo, inclusive no louvor. Nesse momento Ele louva ao Pai. Por que Ele louva ao Pai? Ele diz: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Por que Jesus louva ao Pai? E o que de fato é louvor? Louvor, irmãos, é quando a gente se conecta com aquilo que está acontecendo nos céus. Louvor é quando a gente entende o que está acontecendo nos céus. Porque nesse momento o Pai compartilha com o Filho aquilo que está acontecendo lá. Ele compartilha. Está tendo júbilo, está tendo festa. A Bíblia não diz lá na parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, vai dizer o quê? A festa nos céus quando um pecador se arrepende. Qual é o contexto que leva Jesus a louvar ao Senhor? No contexto da missão, do cumprimento da missão. É quando um pecador se arrepende, quando a mensagem é anunciada. É nesse momento em que o louvor brota no coração de Jesus. A pergunta é: pelo que nós estamos louvando ao Senhor? Qual que é o fundamento do nosso louvor e da nossa adoração? Se Jesus é o nosso modelo para todas as coisas, nós precisamos olhar para esse tipo de adoração e de louvor e dizer: será que eu estou adorando da mesma forma? Porque se há festa nos céus, e nesse momento então o Pai compartilha com o Filho, e aqui numa ministração do Espírito Santo que diz, naquela hora Jesus exultando no Espírito, então o Pai diz assim para o Espírito: nós não podemos deixar o Filho fora dessa. Olha a festa que está tendo aqui. Porque a gente está vendo o que está acontecendo aqui. Mais pessoas estão agora adentrando ao reino dos céus. Precisamos compartilhar isso com o Filho. Então, numa ministração do Espírito Santo, ele infunde isso no coração do Filho. E Jesus, então, transbordando de alegria, diz: eu te louvo, Pai. Que maravilha. Jesus, naquele momento, se conecta com aquilo que está acontecendo no céu. E aí o louvor brota naturalmente do coração. A minha pergunta, novamente, é: pelo que nós estamos louvando e adorando ao Senhor? Porque se não é num contexto da missão, alguma coisa está errada com o nosso louvor. Isso não quer dizer que a gente não pode dizer que Deus é maravilhoso, que Ele é fiel, mas às vezes nós estamos dizendo também isso um para os outros. Não é maravilhoso servir a um Deus assim? Por que você não está cantando? Você não foi ministrado pelo Senhor? Isso é bom, mas não podemos limitar a isso. Precisamos nos conectar com o que está tendo no céu. Porque senão nós vamos fazer festa aqui na terra por algumas coisas diferente do que é a festa no céu. E aí uma desconexão total. Uma desconexão total. E é por isso que muitas vezes a gente fica frustrado. É por isso que muitas vezes a gente parece que não entende e não sente mais a presença de Deus. Parece que o nosso louvor é meio mecânico. E às vezes a gente tem que usar de alguns artifícios, como se tem usado muito hoje em dia. A gente tem que ter uma boa performance, uma boa banda, uma boa performance de palco. A gente tem que ter luz, tem que ter fumaça, tem que ter músicas novas, tudo muito legalzinho, para que haja o louvor verdadeiro. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão conectadas na missão. As pessoas não têm nada para dizer a Deus no domingo, quando elas se reúnem, ou qualquer outro dia. Sabe por quê? Porque elas não estão engajadas na missão. Porque se a gente estiver engajado na missão, o louvor brota. Eu sempre uso a minha filha como ilustração. Quando ela crescer, não sei se ela vai concordar, mas por enquanto eu vejo que cabe ainda. Mas minha filha, irmãos, tem 2 anos e 10 meses. Ela ainda não foi alcançada pela graça do Senhor. Mas nós estamos pregando todo dia, todo dia, todo dia.
Eu fico imaginando, irmãos, no dia que isso acontecer. Fico imaginando, no dia que ela falar assim, pai, eu entendi a mensagem de Jesus, eu também quero isso para a minha vida. E ela orar confessando o pecado e dizendo, Senhor, que o Senhor seja o Senhor da minha vida também. Não apenas o Senhor da vida dos meus pais, a quem eu aprendi isso aqui, mas eu também quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Irmãos, imagina a festa que eu vou fazer aquele dia. Agora pergunta, eu vou precisar de música? Eu vou precisar de banda? Eu vou precisar de um culto público? Eu vou precisar de uma reunião? Eu vou precisar do quê para festejar? Nada. De nada. A festa será total no meu coração. Sabe por quê? Se a festa no céu, quando o pecador se arrepende, e eu entendo isso, e eu participo disso, a festa no meu coração também, quando o pecador se arrepende. A festa. Aí o louvor vai brotar do meu coração. Eu vou cantar nesse dia que nem um maluco. Vou passar o dia cantando. Vou ligar para todo mundo. Vou falar para meus amigos. Vou falar. Porque é maravilhoso uma notícia como essa. Porque é alguém próximo a mim. Agora, eu devo festejar só porque é alguém próximo? Não, eu devo festejar por qualquer pecador que se arrepende. Porque se há festa nos céus, deve haver festa no meu coração também. Porque é assim que houve festa no coração do Senhor. Agora me diz, se eu estou engajado, como eu disse, naquela redefinição de chamado, de vocação, se eu estou engajado na missão, na segunda-feira, lá no meu trabalho, lá onde eu moro, com a minha família, lá onde eu estudo, lá na escola, na faculdade, onde quer que eu esteja, se eu estou engajado na missão, e se eu estou vendo Deus agindo e fazendo as coisas, o Senhor tem... E em oração eu falo, Senhor, me dá o privilégio de ver o que o Senhor está fazendo e de participar disso. E certamente Deus vai te atender nisso. Porque a minha oração tem poder? Não, porque isso é o que Deus quer de cada um de nós, que a gente participe daquilo que Ele está fazendo. E se a gente pede uma coisa que Ele quer, Ele vai atender. Aí Deus vai dar o privilégio da gente participar disso. Imagina a alegria do teu coração. De você ver lá no teu trabalho, lá na sua vizinhança, lá na tua casa, lá na escola, a missão acontecendo, sendo realizada, o reino das trevas caindo, porque mais e mais pessoas estão se achegando ao reino dos céus. A festa no teu coração. Sabe mais? Deixa eu dizer mais. Nunca mais você vai postar no Facebook ou qualquer outra rede social, eu odeio segunda-feira. Nunca mais. E deixa eu confessar um pecado meu. Eu odeio ler isso. Porque isso faz parte de gente que não está engajada e não entendeu a visão de Deus para a própria vida. Quando alguém diz para mim assim, eu odeio segunda-feira, ai que droga, me perdoe a expressão, amanhã é segunda-feira. Ou então, ou o contrário, fica feliz que assim, graças a Deus, amanhã é sexta. Isso arrebenta comigo. Porque gente que não está entendendo. Gente que não está entendendo. Gente que está precisando do Evangelho na vida. Porque quando a gente olha, quando eu olho para as pessoas que estão lá fora e não tem Cristo na vida, e não tem a visão de Deus na vida, postar um negócio desse, eu até admito, mas um crente em Jesus Cristo, eu não admito. Por quê? Porque não entendeu a missão. Não entendeu a missão. As pessoas lá fora estão vivendo 2 dias da semana, sábado e domingo. Tem crente que está vivendo 2 dias da semana, sendo que Deus nos deu 7. Todos os dias foram feitos para o Senhor. Aliás, a Bíblia diz assim, alegrai-vos e regozijai-vos nesse dia, porque esse é o dia que o Senhor fez. Deus fez a segunda-feira também, ainda que o Garfield não acredite e diga, eu odeio segunda-feira, que o crente não diga isso. Agora me diga, voltando à ilustração da minha filha. Imagina se minha filha, numa segunda-feira, ela diz assim, pai, eu entendi o Evangelho. Eu falei, filha, hoje não, hoje é segunda-feira, hoje não é dia de ninguém entender o Evangelho, porque hoje não é dia de festa. Vamos esperar sábado? No sábado você me fala, porque sábado sim é dia de se alegrar. Você já imaginou isso? Imaginou isso? Qualquer dia é dia do Senhor manifestar a sua graça, a sua glória e o seu poder. Pena, sabe por quê? Quando eu vejo assim, eu odeio segunda-feira e graças a Deus é sexta-feira, é que tem gente que não está vivendo esses 5 dias para a glória de Deus e conectado com Deus. Está conectado consigo mesmo, está pensando nos seus próprios deleites, na sua própria vontade, nos seus próprios prazeres e está esquecendo da missão de Deus. Porque se eu estiver conectado com isso, amanhã vai ser um grande dia, amanhã eu vou levantar, que maravilha, hoje é segunda-feira. Hoje é o dia que o Senhor sim pode manifestar a sua graça, o seu poder, a sua glória na minha vida e através da minha vida. Que maravilha.
Porque quando a gente sai engajado com isso, para segunda-feira, grandes coisas Deus vai poder fazer. E a gente vai voltar no final do dia, que maravilha. Foi numa segunda-feira. Por que a gente não testemunha mais das coisas que acontecem na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta? A gente deixa só para testemunhar das coisas que Deus faz no domingo, no culto. Porque parece que Deus só age no domingo. Como se Deus tivesse limitado a um dia da semana, às vezes 2, quando há uma programação no sábado. A gente tem que aprender a se engajar na missão. Porque é festa no céu todos os dias. Você sabia disso? Você sabia que há festa no céu todos os dias? Pena que a gente só está celebrando no sábado e no domingo. Porque a gente não está conectado. A gente está odiando a segunda-feira. Ah, porque segunda tem trabalho. E daí que tem trabalho? Você não vive para o seu trabalho. Você vive para a missão de Deus. E quando você entende que você vive para a missão de Deus, que maravilha. Deus, o que o Senhor tem para fazer hoje? Me deixa atento, hein, Senhor? Não deixa que eu fique fora dessa, não. Não me permita ficar fora do que o Senhor está fazendo hoje. Porque é maravilhoso. Aí a gente está engajado. A gente está engajado. Eu fico olhando, por exemplo, o livro de Atos. Você lê o livro de Atos, por exemplo, Atos 2. O Senhor Jesus prometeu lá em João 14 a 17, Ele prometeu, vai vir o Consolador. No livro de Atos, capítulo 2, vem o Consolador, o Espírito Santo vem. Aquela coisa acontece maravilhosa, a companhia maravilhosa do Espírito Santo de Deus está conosco até hoje. E assim será para todo sempre. Que maravilha, ele veio. Mas é interessante que quando Paulo, depois de alguns capítulos depois, lá em Atos 19, alguns anos depois, no mínimo 10 anos depois, ele se encontra com alguns discípulos e diz assim, olha, vocês são discípulos? Eu sou discípulo de João. E aí, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Eu nem sabia que ele tinha vindo. E aí ele vai lá, então, sejam batizados agora e tal. Você já imaginou 10 anos? Eles viveram 10 anos sem ter a notícia e a consciência da manifestação maravilhosa do Espírito Santo na vida do cristão, na vida daquele que é convertido. Eles viveram 10 anos sem saber o que era isso. E eu fico imaginando que tem muito crente vivendo, e quem sabe depois de muitos anos, é mesmo, Deus estava fazendo isso em Serra Negra? Está brincando. Ah, rapaz, eu moro lá há tantos anos e não estou sabendo. Deus fez isso na Igreja Batista Memorial em Serra Negra. Não, você está confundindo. Na rua Belisária, Maria de Jesus, 138, ó, decorei, porque eu tinha que colocar no GPS. Você está brincando? Não, Deus não fez isso. Eu sou membro daquela igreja há muitos anos. E não vi isso acontecer. Sabe por quê? Porque a gente não está conectado com o que está acontecendo. Irmão, ser membro da igreja e estar aqui semanalmente não quer dizer que você está conectado com Deus. Se você não está sabendo, estou desmontando o seu castelo de areia agora. Não necessariamente. Você precisa estar conectado. Deus, o que o Senhor está fazendo? É sair de casa com uma nova consciência. Deus, o que o Senhor está fazendo? A nossa oração muda. A gente já não vai com uma listinha para Deus. Deus, eu sei que o Senhor é muito bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, mas eu acho que o Senhor tem muita gente para se ocupar, e talvez o Senhor não saiba das minhas necessidades. Tá bom, acho que até o Senhor sabe das minhas necessidades. Mas eu sei que é muita coisa para o Senhor pensar, então eu já vou te sugerir algumas coisas que se o Senhor fizer, vai dar certo. Não é assim a nossa oração? A gente diz, Senhor, amanhã eu tenho um problema assim, mas se o Senhor fizer isso, vai dar tudo certo. O Senhor faz isso, em nome de Jesus, não é assim? Como se Deus não soubesse. A nossa oração é assim. Deus, a minha necessidade é essa, eu sei que o Senhor não sabe, mas estou te dizendo. E se o Senhor fizer isso, vai dar tudo certo. Senhor, minha família está assim, minha condição financeira está assim, minha saúde está assim, mas amanhã eu vou fazer um exame, então Deus, que dê tudo certo. Amanhã eu vou fazer uma cirurgia, então se essa cirurgia dê tudo certo, coloca a tua mão lá, Senhor, porque se o Senhor colocar a mão, é isso que vai fazer dar certo. Porque os planos são esses, Senhor. Deus, meu filho está assim, ele está meio rebelde e tal, mas se o Senhor fizer isso, vai dar tudo certo. Como se Deus não soubesse. A nossa oração é assim. A gente não ora mais dizendo assim, Senhor, eu não sei de nada. Deus, os meus projetos são esses, mas Senhor, quem sou eu? Os teus projetos são muito mais altos do que os meus. Então, Senhor, essa aqui é a minha vida. Tem misericórdia de mim. Mas Deus, antes de terminar essa oração, eu quero te dizer uma coisa. Eu sei que o Senhor está fazendo algo maravilhoso na minha família. Me ajuda a participar disso. Deus, eu sei que o Senhor está fazendo algo maravilhoso na vida do meu filho. Eu não consigo perceber isso ainda. Mas Deus, me ajuda a participar disso. Onde o que o Senhor quer me usar na vida do meu filho?
Deus, eu sei que o Senhor está fazendo algo maravilhoso na vida da igreja, mas Deus, eu não sei aonde. Me ajuda a participar disso na hora da oração muda. Deus, eu sei que o Senhor está fazendo algo maravilhoso no meu bairro, na minha vizinhança, lá no meu trabalho, lá na minha escola. Me ajuda a participar disso. A nossa oração muda. E aí talvez você está se perguntando agora, caramba, legal, mas o que isso tem a ver com a Itália? Deus está fazendo algo maravilhoso lá também. Eu não tenho a pretensão de achar que Deus só vai começar a fazer algo lá quando eu chegar. Não. Deus já está fazendo algo maravilhoso. E a minha oração, e peço que você ore por isso também. Deus, o que é isso? Me ajuda a participar disso também. Porque isso vai ser maravilhoso. O que eu vou fazer lá? Aquilo que eu já estava fazendo aqui, servindo ao Senhor. Pregando a palavra, com integridade. Servindo ao Senhor com integridade. É isso que eu tenho que fazer. Nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, mas é isso que eu quero fazer. E que minha vida seja para a Tua glória, Senhor. Fazendo aquilo que o Senhor quer. Estava fazendo isso em Bragança e quero continuar fazendo isso lá. É exatamente isso. E você, como é que você pode fazer? Se engajando. No meu projeto somente não. No projeto de Deus. Porque o projeto não é meu, o projeto é de Deus. Pensando assim, Deus, o que o Senhor está fazendo? Aqui na igreja, na minha casa, na minha família, com os meus filhos, no meu casamento, na minha vizinhança, no meu bairro, na minha cidade, no meu trabalho, na minha empresa. O que é que o Senhor está fazendo aqui, Senhor? Deus, onde é que... Eu sei que o Senhor está fazendo festa, mas eu não sei aonde é que está tendo essa festa. Eu sei que está tendo festa aí, mas aonde que isso está acontecendo aqui? Onde é que isso está se manifestando aqui? Porque eu quero participar também. E aí a gente tira o nosso olhar de nós mesmos. E a gente começa a olhar para as coisas de Deus. Será que isso tem um efeito? Tem um efeito muito grande na nossa vida. Isso traz satisfação? Contentamento? Ah, certamente. É isso que Paulo fala, tira os olhos das coisas aqui, coloca os olhos nas coisas que estão nos céus. Irmãos, quando a gente participa da missão, a nossa vida é um todo. E a nossa vida cristã é um todo. Isso traz efeitos benéficos maravilhosos. A gente começa a olhar para a nossa vida de maneira diferente. A gente começa a olhar para o nosso trabalho de maneira diferente. A gente começa a olhar para a nossa conta bancária de maneira diferente. A gente começa a olhar para a nossa casa de maneira diferente. A gente começa a olhar para as coisas que Deus nos dá de maneira diferente. Porque não são essas coisas que vão fazer festa no meu coração. O que vai fazer festa no meu coração é quando eu participo da missão. Será que eu trocaria a salvação da minha filha por um carro novo? Jamais. Por que eu faço mais festa por um carro novo do que pela salvação de alguém? Esse carro vai queimar, vai enferrujar, vou bater, alguém vai arranhar. Já era, vai passar. A casa que às vezes eu tenho tanta, vai passar. Mas a morada nos céus, Cristo já foi construir. Para mim, mas só para mim? Não. Para tantos outros. E Deus falou, a minha voz é a sua voz. Eu quero usar você para falar. A tarefa não é minha. Quem convence não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Quem convence da justiça, do juízo e do pecado não sou eu. A minha tarefa é compartilhar o Evangelho. A minha tarefa é ser testemunha. E aí eu vou voltar, quem sabe ainda numa segunda-feira também, dizendo, Senhor, que maravilha. Olha, as pessoas se rendem, não por causa de mim, mas por causa do teu nome. Senhor, louvado seja o teu nome. E aí o Senhor diz, é verdade, que maravilha. Você está entendendo? E nesta hora eu tenho plena certeza que Deus, numa ministração do Santo Espírito dele, vai também infundir no teu coração uma alegria indizível. E naquele momento você vai participar da mesma coisa que Jesus participou e viveu. Você vai expressar, quem sabe com as mesmas palavras, e você vai dizer assim, eu te louvo, ó Pai. E no dia que você entender e disser esta expressão nesse contexto, e você tiver essa ministração do Santo Espírito Santo de Deus, você vai entender o que é que eu estou falando aqui e o que é que Jesus viveu. Eu já tive experiência como essa. De alguém se render aos pés do Senhor ali, numa conversa comigo. É maravilhoso. E não necessariamente numa conversa comigo, mas eu estava perto, eu vi. A pessoa, eu vi testemunho.
E foi um negócio maravilhoso. Sabe um dos dias que eu mais gosto na igreja? Dia de batismo. Que é um dia que eu não perco por nada, dia de batismo. Porque eu olho para aquelas pessoas que estão descendo as águas. Algumas que eu conheço a história, a vida, e ela compartilhou o que era antes, mas o que Cristo fez na vida. Gente, é um dia que eu me emociono, eu vibro com aquilo ali. Não foi naquele dia, não foi naquela hora, mas naquela hora me faz lembrar da vida da pessoa. Naquela hora eu lembro da minha vida e lembro da experiência de tantos outros que estão ali comigo. Eu digo, Senhor, que maravilhoso. Eu te louvo, Pai, que maravilha. Não perco por nada. Dia de batismo. Às vezes não é nem da minha igreja, mas eu vou. Porque é um renovo no meu coração. Como que você pode participar também do projeto nosso? Ore por nós. Ore por nós. Para que Deus nos sustente. Para que Deus... Vocês viram na estatística, por exemplo, 90% das pessoas, dos missionários, obreiros que vão para a Itália, depois de 5 anos voltam e nunca mais retornam, porque é difícil. Tenho amigos, por exemplo, que são missionários na África, no norte da África, no Oriente Médio. Tenho um amigo missionário em Cuba. Tenho um amigo missionário recentemente que foi para a Coreia do Norte, país fechado, mas está lá. E é impressionante compartilhar com essas pessoas. Ainda anteontem estava no Skype com alguém que está lá na Índia. E ele falou assim, Luiz, cara, é difícil, é sinistro. Ele falou, mas é sinistro, é carioca, sinistro, na terra do Charles. Sinistro, cara. Pô, o negócio aqui é difícil. Mas é impressionante ver como o evangelho cresce. É impressionante ver quanto mais perseguição, quanto mais fechado o evangelho se prolifera. O pastor Gessé, recentemente com mais 2, esteve lá em Cuba, no mês retrasado. Foi lá em Cuba numa viagem missionária. E ele voltou falando, olha, o país é fechado, sim, o comunismo, e toda aquela situação terrível social. Mas a igreja está vibrante. E ele voltou, falou isso para o missionário lá e falou, olha, vocês não estão precisando de outras pessoas a não ser vocês pregando o evangelho aqui, porque a coisa está queimando, está vibrando, está fervilhando. Vocês precisam de encorajamento, incentivo, apoio. É isso que vocês precisam. Mas sabe, na Itália, não necessariamente isso acontece no país inteiro. Menos de 2 batismos é a média por ano. Eu sei que em alguns lugares a igreja cresce, mas em outros é terrível. O evangelho não cresce. Então orem, para que eu e minha família não estejamos nessa estatística de depois de 5 anos, que não aguenta mais, e principalmente Batista. Batista gosta de dar estatística, né? Eu não sou favorável, porque eu tenho algumas coisas que parece que eu não sou batista. Mas depois de um tempo eu vou voltar e não vou dar estatística. Eu vou falar do que Deus está fazendo. Números, irmãos. Mas batista gosta. Né? Quantos foram discipulados? Quantos foram visitados? Quantos que levantaram a mão? Quantos que leram, repetiram a oração de conversão? Quantos que fizeram as 4 leis espirituais? Aí dá lá aquele número, maravilha. Mas não necessariamente isso reflete a realidade. Então a gente tem que entender o que Deus está fazendo e se juntar a isso. Então ore. O evangelho é difícil lá. A caminhada da vida cristã é difícil. Às vezes pessoas viajam 50, 60 quilômetros. Mais ou menos a distância, por exemplo, que eu vim de Valinhos para cá hoje pela manhã. Para poder congregar. A gente diz para os nossos jovens que eles têm que ter casamentos em Cristo. No evangelho. Com os que são da luz. Com os que são do reino. Fui pregar numa igreja onde, num raio de 1 milhão de pessoas, tinha 3 jovens. 3 jovens convertidos. O que a gente diz para esses jovens? Não casa? O que a gente fala para eles? Viaja 90, 100 quilômetros para encontrar a sua companheira? Como é que faz? Faz intercâmbio? Como é que faz? Eles precisam do evangelho. Precisam do evangelho. Ore por nós. Se você quiser se conectar, eu trouxe folder, tenho suficiente para todos aqui. Você pode saber, tem meus contatos aqui, tem ali nos slides, no vídeo que você viu. Tem meus contatos aqui, eu tenho me comprometido mensalmente em enviar minhas cartas, dizer o que está acontecendo. Conecte-se com a gente para saber, você vai ser inspirado e saber também o que Deus está fazendo, orar especificamente por esses desafios. E você pode também, se Deus tocar no teu coração, também participar contribuindo financeiramente. Dizendo, pastor, mas o que eu tenho é muito pouco. Eu ouvi de uma senhora, mãe do pastor Adilson, não sei quantos talvez já esteve aqui, né? Pastor Adilson já esteve aqui. A mãe dele, já falecida, a irmã Joaninha. Era uma senhora que ela foi alfabetizada pela minha mãe depois já de idosa. Mas ela sempre na minha casa, aquela coisa toda, e uma vez ela disse para mim,
Ela me chamava de Júnior, porque minha mãe me chama de Júnior até hoje. Ela falou assim, Júnior, é o seguinte, lembre-se sempre de uma coisa, o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. Que sabedoria daquela mulher. Eu do lado daquela mulher eu ficava pequeno. Eu não digo hoje ainda porque ela está na glória. Mas eu lembro dela e ainda fico pequeno. Mulher de oração. Mulher que não sabia ler e escrever, mas sabia versos e capítulos da Bíblia de cor. Você vai me dizer como? Deus. A gente memoriza tanta coisa hoje. E a gente não sabe as escrituras. Mas essa é outra conversa. Não é nosso tema hoje aqui. Mas essa mulher dizia, o pouco com Deus é muito. E eu tenho caminhado divulgando esse projeto, porque nós vamos em setembro, e muitos têm aderido a esse projeto, com aquilo que pode, porque o que Deus espera, Deus não está atrás de quantidade, Deus está atrás de fidelidade. E o que eu peço a você, se você deseja participar, independente da quantia, venha, fale comigo, eu tenho um folder aqui, você pode preencher agora ou à noite, e você pode me devolver, não interessa o valor, mas sim a sua fidelidade. Você diz, é isso que eu vou contribuir, seja fiel. Seja fiel com o seu dízimo, não troque o dízimo aqui pela contribuição, isso é um além. Ore e diga, Deus, o que eu posso fazer? É isso que eu quero fazer. As estatísticas vão dizer que a gente gasta mais com Coca-Cola do que com missões. E eu concordo com elas. A gente gasta muito mais com Coca-Cola do que com missões. A gente gasta muito mais com refrigerante, com pizza e com tantas outras coisas supérfluas do que com aquilo que é necessário, no investimento em vidas. A gente gasta muito com celular, plano de dados, canais televisivos com 199 canais, que a gente não assiste nem 2, e a gente é escravizado por 1, mas a gente diz que tem, e a gente gasta aquilo, o que não usa. Invista em missões, invista em missões. Essa é a minha palavra, é isso que Deus tocou no meu coração para trazer para vocês, e eu quero orar fazendo um desafio. O meu desafio não necessariamente é para o meu projeto, mas o meu desafio é para você que deseja sim orar e dizer, Senhor, eu quero me engajar no teu projeto, eu quero me engajar na tua missão, eu quero sentir aquilo que o teu filho sentiu, eu quero que um momento o Espírito Santo venha também ministrar no meu coração, e o que eu venha dizer é Senhor, eu te louvo. Eu quero ter experiências na minha semana com Deus, porque quando eu chegar no culto eu vou ter o que dizer no final de semana, no domingo, porque às vezes eu chego no domingo e eu não sei o que dizer, porque se não tiver uma letra aqui no retroprojetor da multimídia, ou se não tiver alguém conduzindo aqui, eu não sei o que dizer ao Senhor no meu louvor, eu não sei o que dizer ao Senhor na minha adoração. Deus, eu estou cansado disso, eu quero chegar aqui, nem que não tenha nada, que não tenha música, que não tenha banda, que não tenha ninguém, eu fico aqui na porta, mas o louvor brote do meu coração naturalmente. Porque o louvor no coração não precisa de artifícios. O louvor no coração não precisa de algo dirigido. Ainda que num culto público isso seja necessário. Porque senão a gente vai fazer o que aqui? Cada um vai ser uma baderna. Então a gente precisa de uma direção. Mas o que eu estou dizendo é assim, que o meu louvor natural não vai depender de uma letra aqui. Porque eu vou ter muito para dizer para o Senhor. Eu vou ter muito para dizer para o Senhor, porque eu estou conectado nos céus. Sabe o que é louvor? Novamente eu vou repetir. É quando eu estou conectado com o que está acontecendo no céu. O louvor vai brotar naturalmente. E talvez você vai dizer, olha pastor, nessa manhã eu cheguei aqui e eu não estava conectado nos céus. Eu cheguei aqui para dizer muitas coisas do que eu estou vivendo, das minhas necessidades, para mim, de mim, e somente de mim. Mas eu esqueci que a tua missão vai muito além da minha própria vida. E eu preciso me conectar. Porque quem sabe eu me conectando, isso também vai mudar a maneira que eu enxergo a minha própria vida e os meus desprazeres, os meus descontentamentos, as minhas insatisfações. Deus me ajuda a me conectar com os céus, me ajuda a ser um embaixador teu, me ajuda a me conectar com a tua missão e ser um discípulo teu, firme e engajado na tua missão. Porque se eu cumprir o teu chamado, a tua missão, certamente eu serei plenamente satisfeito. E certamente o meu culto será outro, certamente a minha família vai ser outra, a minha segunda-feira vai ser outra. A minha segunda-feira será outra. Se você quer participar desse desafio e dizer algo para o Senhor nessa manhã, quero convidar você, aonde você está, a se colocar em pé. E eu quero orar por mim e por você, dizendo, Deus, eu quero sim, eu quero sim. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Esse mundo e esse sistema maligno que reina
tem muitas vezes, ó Deus, tragado os nossos pensamentos, as nossas reflexões, tem levado, ó Deus, com ele o nosso prazer, a nossa satisfação, o nosso contentamento, e a gente vive nessa roda viva, ó Deus, que não chega a lugar nenhum. Mas, ó Deus, é tão bom saber que isso pode ter um fim, isso pode sim ser rompido, isso pode ser rompido, ó Deus, pelo Senhor. Por isso nós queremos dizer, sim, ó Deus, nós desejamos estar engajados com a Tua missão. Nós desejamos, sim, ó Deus, não viver para nós mesmos, mas viver para o Senhor, para a Tua glória, para a Tua missão, a levar os nossos pensamentos para as coisas do alto, e a levar, ó Deus, a nossa vida e a vida da nossa família para aquilo que é de mais valor. É um valor que não perece, mas é um valor eterno. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus, porque muitas vezes a nossa felicidade, a nossa satisfação, o nosso contentamento fica limitado, ó Deus, àquilo que é perecível, aquilo que o valor se perde com o tempo, aquilo que o ladrão vem e rouba, aquilo que a traça e a ferrugem corrompe. Mas, ó Deus, ajuda-nos a colocar a nossa felicidade naquilo que não se perde, naquilo que é eterno. E ajuda-nos a cumprir a Tua missão. Porque se assim fizermos, ó Deus, tantas outras coisas será alterado em nossas vidas. E o bom saber que isso mudará para o melhor. Por isso, ó Deus, ajuda-nos. Onde nós estivermos, na nossa família, na nossa casa, na nossa vizinhança, onde nós estivermos espalhados amanhã, ó Deus, nas empresas, no comércio, na indústria, no transporte, na educação, nas escolas, nas faculdades, no posto médico, ó Deus, nos hospitais. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos testemunhas Tuas, que outros possam Te conhecer através da nossa vida. Talvez, ó Deus, alguns de nós aqui nunca tivemos essa experiência, mas nos dá essa alegria, dá-nos essa coragem. Eu sei que muitos têm vontade, têm um desejo, mas não têm a coragem de, quem sabe, numa oportunidade de abrir a boca e compartilhar do Evangelho, de, quem sabe, em algum momento dizer, ó, posso orar por você. Mas nos dá esse privilégio, Deus. Dá-nos essa coragem. E que não sejamos nós mesmos, mas sejamos o Senhor. Que a nossa boca seja Tua, que a nossa voz seja Tua. E que o nosso estender o braço seja uma manifestação física, ó Deus, da Tua bondade na vida de outras pessoas. Faz assim conosco, ó Deus, e dá-nos esse privilégio. Muda, Senhor, o nosso coração. Ajusta, Senhor, as nossas perspectivas. Ajusta, Senhor, as nossas orações. E, ó Deus, ajusta as nossas prioridades. Que sejam elas, primeiramente, as Tuas. E que o Senhor ajuste o nosso coração, molde o nosso coração à Tua soberana vontade. Esse é o nosso desejo, Senhor. Eu oro assim, Senhor, porque eu sei que se não for o Senhor, certamente, ó Deus, como comecei a oração, o mundo mau e o maligno, quem sabe ainda hoje, pode nos roubar, ó Deus, aquilo que nos comprometemos ainda agora. E fracassaremos. Mas obrigado porque nós temos o Senhor. E pelo Senhor nós podemos sim ter vitória. Se os Teus discípulos, ó Deus, lá no passado, que eram de carne e osso como nós, que tinham, ó Deus, as suas dúvidas, que tinham também as suas dificuldades, que tinham as suas lutas, tiveram sucesso, nós também podemos ter. Não por nós mesmos, mas por aquele que está em nós. E pela Tua graça maravilhosa que atua em nós. É por ela que oramos. Pela Tua graça maravilhosa, revelada em Cristo Jesus, é que nós oramos. Amém. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Podem sentar. Se você quiser, então, depois, no final do culto, da reunião, eu tenho esses folders, posso compartilhar com você. Legal. Pastor Luiz vai estar conosco agora de manhã, não vai embora rápido e vai almoçar lá com a gente, lá em casa. E aí ele vai estar aqui há um tempinho. Se tiver alguma questão, alguma dúvida, pode procurar ele. A ideia do folder tem todas as informações aí de forma bem precisa aí que você possa ver. De repente você leu, teve alguma dúvida, então já aproveita e conversa com ele. A gente vai encerrar as transmissões, nossas transmissões agora de manhã. Eu quero agradecer ao pessoal que esteve nos assistindo e
7 da noite nos encontraremos novamente aqui para o culto da noite, para o culto vespertino. Deus abençoe.